Encerramento será proferida por Austin Hansen. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador dessa noite. David A. Bednar foi ordenado e designado membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 7 de outubro de 2004. Antes de seu chamado para o Quórum dos 12, o Elder Bednar serviu como 70 autoridade diária, representante regional, 2 vezes como presidente de estaca e bispo. O Elder Bednar nasceu em 15 de junho de 1952 em Oakland, Califórnia. Serviu como missionário de tempo integral no sul da Alemanha e frequentou a Universidade Brigham Young, onde se formou e concluiu o mestrado. Também concluiu o doutorado em comportamento organizacional na Universidade de Purdue. Após o término dos estudos, o Elder Bednar foi professor de administração de empresas na Universidade Tecnológica do Texas e na Universidade de Arkansas. Depois serviu como presidente da Universidade Brigham Young, Idaho, de 1997 a 2004. O Elder Bednar casou-se com Susan K. Robinson no templo de Salt Lake City em 20 de março de 1975. O casal tem 3 filhos. Sister Bednar and I are grateful to meet with you tonight. A irmã Bednar e eu estamos gratos de reunir com vocês essa noite. Ao viajar pelo mundo, sentimos especialmente gratos pela oportunidade de termos para aprender com jovens fiéis como vocês. Oro agora o auxílio do Espírito Santo ao adorarmos juntos para que todos sejamos ensinados do alto. Quero começar fazendo uma pergunta simples. Qual é a substância ou produto mais valioso do mundo? A princípio, talvez achemos que o ouro, petróleo ou diamantes têm o maior valor. Mas de todos os minerais, metais, joias e solventes encontrados na Terra, o mais valioso é a água. A vida provém da água. A vida depende da água. A água é o meio exigido para se realizar as várias funções associadas a todas as formas de vida conhecidas. Nosso corpo físico é composto de aproximadamente 2/3 de água. Embora uma pessoa possa sobreviver por muitos dias ou até semanas sem comida, geralmente ela morre em apenas 3 ou 4 dias sem água. A maioria dos grandes centros populacionais do mundo está situada perto de fontes de água potável. Em termos simples, a vida não poderia existir sem disponibilidade e acesso a um suprimento adequado de água pura. Tendo em vista o papel vital da água na manutenção de todas as formas da vida, a utilização que o Salvador fez do termo água viva tem um significado sublime. Conforme descrito no 4º capítulo de João, Jesus e seus discípulos passaram por Samaria quando viajavam da Judéia para a Galileia. Na cidade de Sicar, pararam junto ao poço de Jacó. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber", porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: "Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse a mulher: "Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." A água viva mencionada nesse episódio representa o Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho. Tal como a água é necessária para manter a vida física, da mesma forma o Salvador e suas doutrinas, princípios e ordenanças são essenciais para a vida eterna.
Todos precisamos dessa sua água viva diariamente e em grande quantidade para manter nosso contínuo crescimento e desenvolvimento espiritual. As Escrituras contêm as palavras de Cristo e são um reservatório de água viva ao qual temos pronto acesso e do qual podemos beber em abundância por muito tempo. Todos precisamos voltar-nos para Cristo e achegar-nos a Ele, que é a fonte de águas vivas, lendo, examinando e banqueteando-nos nas palavras de Cristo, que estão contidas nas Santas Escrituras. Fazendo isso, poderemos receber orientação e proteção espirituais durante nossa jornada mortal. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a sagrada mordomia de preservar as revelações escritas em pureza e segurança, o precioso reservatório de água viva. Um trabalho monumental foi realizado pela Igreja nas décadas de 70 e 80, resultando na edição das Escrituras que temos hoje, com muitas notas de rodapé, referências remissivas e auxílios didáticos, mapas e informações. Quando a edição atualizada das Escrituras foi apresentada aos membros da Igreja no início da década de 1980, o Elder Boyd K. Packer profetizou: com o passar dos anos, essas Escrituras produzirão sucessivas gerações de cristãos fiéis que conhecerão o Senhor Jesus Cristo e estarão dispostos a obedecer à vontade dEle. A velha geração foi criada sem elas, mas há outra geração crescendo agora. 24 anos se passaram desde que o Elder Packer proferiu essas palavras, e a geração a que ele se referiu está hoje reunida em edifícios da igreja espalhados pelo mundo inteiro. Ele estava falando de vocês, e ele estava falando de mim. A grande maioria de vocês só conhece as Escrituras como as temos hoje. Por favor, tenham isso em mente enquanto continuo a citar o Elder Packer. As revelações lhes serão apresentadas como nunca foram antes em toda a história do mundo. Em suas mãos foram agora colocadas as varas de José e Judá. Desenvolverão um conhecimento do Evangelho que estará muito além daquele que seus antepassados poderiam alcançar. Terão o testemunho de que Jesus é o Cristo e a competência para proclamá-lo e defendê-lo. Não apenas somos abençoados por ter essas Escrituras tão facilmente acessíveis hoje em dia, mas também temos a responsabilidade de usá-las constantemente e eficazmente, bebendo abundantemente do reservatório de água viva. Creio que esta geração de jovens está mais imersa nas Escrituras, conhece mais profundamente as palavras dos profetas e está mais disposta a procurar respostas às revelações do que qualquer geração anterior, mas ainda temos uma longa distância a percorrer pelo caminho estreito e apertado, muito para aprender, aplicar e vivenciar. Quero agora analisar com vocês 3 maneiras ou métodos básicos de se obter água viva do reservatório das Escrituras. 1. Ler as Escrituras do começo ao fim. 2. Estudar as Escrituras por tópicos. E 3, examinar as Escrituras procurando correlações, padrões e temas. Cada uma dessas abordagens pode ajudar a saciar nossa sede espiritual se convidarmos a companhia e o auxílio do Espírito Santo ao ler, estudar e examinar. Ler um livro de Escrituras do começo ao fim faz com que a água viva comece a fluir para dentro de nossa vida, apresentando-nos importantes histórias, doutrinas do Evangelho e princípios eternos. Essa abordagem também nos permite aprender a respeito dos principais personagens das Escrituras e a sequência, ocasião e contexto dos eventos ensinados e ensinamentos. Ler a palavra escrita dessa forma expõe-nos ao conteúdo total de um livro de Escrituras. Essa é a primeira e mais fundamental maneira de obter água viva. Estudar por tópicos é geralmente uma sequência, resultado do desenvolvimento da leitura das Escrituras do começo ao fim. Ao ler o livro de Mórmon, por exemplo, podemos identificar e procurar respostas para importantes dúvidas sobre doutrina e práticas, como estas.
O que é ter fé no Salvador? Porque a fé em Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho. Por que e como a fé no Redentor conduz ao arrependimento? Como a expiação me fortalece para fazer coisas em minha vida diária que eu jamais conseguiria fazer com minha própria capacidade limitada e força? Enfocar essas questões, estudar por tópicos e usar o guia de estudo das Escrituras, da combinação tríplice, são coisas que nos permitem explorar profundamente as Escrituras e obter um conhecimento espiritual muito mais rico. Essa abordagem aumenta o fluxo de água viva para dentro de nossa vida. Tendo a leitura do começo ao fim, quanto o estudo por tópicos, são pré-requisitos para o terceiro método básico de se obter água viva do reservatório das Escrituras. A leitura de um livro de Escrituras do começo ao fim provê uma gama básica de conhecimento, ao passo que o estudo por tópicos aumenta a profundidade de nosso conhecimento. Examinar as revelações procurando correlações, padrões e temas aumenta nosso conhecimento espiritual, combinando e ampliando os dois primeiros métodos. Essa abordagem amplia nossa visão e compreensão do plano de salvação. A meu ver, examinar diligentemente para descobrir correlações, padrões e temas é uma parte do que significa banquetear-nos com as palavras de Cristo. Essa abordagem pode abrir as comportas do reservatório espiritual, iluminar nosso entendimento por intermédio de seu Espírito e gerar profunda gratidão pelas Santas Escrituras e um nível de dedicação espiritual que não poderiam ser obtidos de outra forma. Essa abordagem permite que edifiquemos sobre a rocha de nosso Redentor e suportemos os ventos da iniquidade destes últimos dias. Quero salientar um ponto essencial. Vocês podem, a princípio, supor que seria preciso muita instrução formal para usar os métodos que estou descrevendo. Isso simplesmente não é verdade. Todo aquele que busca sinceramente a verdade, seja qual for sua formação, pode empregar com sucesso essas abordagens simples. Não precisamos de auxílios didáticos sofisticados, nem devemos depender muito do conhecimento espiritual de outras pessoas. Simplesmente, precisamos ter o desejo sincero de aprender, a companhia do Espírito Santo, as Santas Escrituras e uma mente ativa e interessada. O profeta Joseph Smith ensinou que devemos examinar as Escrituras, examinem as revelações que publicamos e pergunte a seu Pai Celestial em nome de seu Filho Jesus Cristo, que lhes manifeste a verdade. E se o fizeram com os olhos fitos em sua glória, sem duvidar, ele lhes responderá pelo poder de seu Santo Espírito. Saberão então por si mesmo e não por outra pessoa. Não dependerão do homem para ter o conhecimento de Deus. Se procurarmos, buscarmos e batermos, mantendo-nos sempre dignos de aprender pelo Espírito, então as comportas do reservatório espiritual se abrirão para nós e a água viva fluirá. Presto testemunho de que esta promessa é verdade. Deixe-me explicar brevemente e dar exemplos do que quero dizer com correlações, padrões e temas. Uma correlação é um vínculo entre ideias, pessoas, coisas ou eventos. E as Escrituras estão cheias de correlações. Pense na relação entre o Pai Eterno e seu Filho Jesus Cristo, entre a misericórdia e a graça, entre as mãos limpas e um coração puro, entre um coração quebrantado e um espírito contrito, entre o trigo e o joio, entre o conhecimento e a inteligência, entre justificação e santificação, entre as ovelhas e os bodes, entre a imortalidade e a vida eterna. Identificar em espírito de oração, aprender e ponderar essas correlações, as semelhanças e diferenças, por exemplo, são uma fonte primária de água viva.
que promove pontos de vista inspirados e tesouros ocultos de conhecimento. Ao ler cada uma das obras padrão do começo ao fim e estudar diferentes tópicos, percebi que a palavra compreensão geralmente descrevia algo relacionado ao coração. 2 versículos do livro de Mormon ilustram essa correlação. Não haveis aplicado o vosso coração para compreender, portanto não haveis sido sábios. E a multidão ouviu e dá testemunho, e abriu-se-lhes o coração, e compreenderam no coração as palavras com que ele orou. Achei muito interessante observar nesses e em muitos outros versículos que a compreensão está vinculada primariamente ao coração. Observem que não somos explicitamente aconselhados a aplicar nossa mente para compreender. Evidentemente, precisamos usar a mente e nossa capacidade de raciocínio para obter e avaliar informações e para chegar às devidas conclusões e decisões. Mas talvez as Escrituras estejam sugerindo que a razão e o braço da carne não sejam suficientes para produzir a verdadeira compreensão. Portanto, compreender, conforme essa palavra é usada nas Escrituras, não se refere única e nem primariamente à compreensão intelectual ou cognitiva. Em vez disso, a compreensão ocorre quando algo que sabemos na mente é confirmada como verdadeiro no coração pelo testemunho do Espírito Santo. O dom espiritual da revelação, em geral, atua quando pensamentos e sentimentos nos são colocados na mente e no coração pelo Espírito Santo. Quando o testemunho ou convicção passam de nossa cabeça para o coração, não temos mais apenas informação ou conhecimento, mas começamos a compreender e a buscar uma vigorosa mudança no coração. Compreender, portanto, é fruto da revelação, um dom espiritual, um pré-requisito para a conversão, que nos induz a viver mais constantemente de acordo com os princípios que estamos aprendendo. Esse ponto de vista revelado sobre a relação entre o coração e a compreensão influenciou muito meu método de estudo e aprendizado do Evangelho. Afetou positivamente a maneira como minha mulher e eu ensinamos nossos filhos e netos, bem como o meu serviço no sacerdócio. Um padrão é um plano, um modelo que pode ser usado como guia para se fazer repetitivamente certas coisas. E as Escrituras estão cheias de padrões espiritual. De modo geral, um padrão das Escrituras é mais amplo e abrangente que uma correlação. Em Doutrina e Convênios, encontramos padrões para a pregação do Evangelho, para não ser enganados, para a construção de templos, para o estabelecimento de cidades, para a organização de quórums do sacerdócio e sumos conselhos, e para vários outros propósitos. Identificar e estudar padrões das Escrituras são outra importante fonte de água viva, que nos ajudam a conhecer melhor a sabedoria e a mente do Senhor. Ao ler Doutrina e Convênios do começo ao fim e estudar esse livro por tópicos, fiquei impressionado com um padrão que aparece em muitas das respostas do Senhor a perguntas feitas pelos missionários. Em várias ocasiões, em 1831, diversos grupos de elders que tinham sido chamados para pregar o Evangelho quiseram saber como deveriam proceder e por que caminho e de que modo deveriam viajar. Nas revelações dadas por intermédio do profeta Joseph Smith, o Senhor respectivamente aconselhou aqueles irmãos, dizendo que poderiam viajar por água ou por terra, que eles poderiam fazer ou comprar os meios de transportes necessários, podiam viajar todos juntos ou de 2 em 2, e viajar para várias direções diferentes. As revelações instruíam especificamente os irmãos a tomar essas decisões como lhes parecesse melhor, ou de acordo como lhes fora revelado, segundo o seu parecer. Em cada uma dessas ocasiões, o Salvador declarou: "A mim não importa."
A declaração do Senhor de que aquelas coisas não importavam para ele pode, a princípio, parecer surpreendente. É claro que o Salvador não estava dizendo àqueles missionários que não se importava com o que eles estavam fazendo. Em vez disso, ele estava salientando a importância de se colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar e enfocar as coisas certas, que naqueles casos era chegar ao campo de trabalho indicado e dar início à obra. Eles deviam exercer a fé, usar de bom senso, agir de acordo com a orientação do Espírito e determinar o melhor meio de viagem até o seu local de trabalho. A coisa essencial era a obra, que haviam sido chamados a executar. O modo como chegariam até lá era importante, mas não essencial. Que padrão notável para aplicar em nossa vida. Jesus Cristo nos conhece e nos ama. Ele está preocupado com o nosso desenvolvimento e progresso espirituais e nos incentiva a crescer por meio do exercício de um discernimento inspirado, justo e sábio. O Redentor nunca nos abandonará. Devemos sempre orar pedindo orientação e direção. Devemos sempre buscar a companhia constante do Espírito Santo. Mas não devemos ficar desanimados se a resposta a nossos pedidos por orientação ou ajuda não chegarem obrigatoriamente rápido. Essas respostas raramente chegam de uma vez. Nosso progresso seria prejudicado e nosso discernimento se tornaria fraco se toda a resposta nos fosse dada imediatamente, sem cobrar o preço de fé, trabalho, estudo e persistência. O padrão que estou descrevendo está ilustrado sucintamente nas seguintes instruções dadas àqueles primeiros missionários. Eu, Senhor, estou de acordo. Se qualquer de vós desejar viajar a cavalo, ou em mulas, ou em carroças, que receba essa bênção, se a receber da mão do Senhor, com um coração grato em todas as coisas. Essas coisas vos são dadas para que as façais com discernimento e conforme as orientações do Espírito. Eis que vosso é o reino, e eis que eu estou sempre com os fiéis. Assim seja. Amém. As questões principais desse episódio não eram cavalos, mulas ou carruagens, mas sim gratidão, discernimento e fidelidade. Observem os elementos básicos desse padrão. Um coração grato em todas as coisas. Agir de acordo com o discernimento e conforme as orientações do Espírito. E 3, o Salvador sempre está com os fiéis. Irmãos e irmãs, podemos conseguir sentir a orientação e a certeza, a renovação e força que podem advir da aplicação prática desse simples padrão para se obter discernimento inspirado e justo. Os padrões das Escrituras são realmente uma preciosa fonte de água viva. As decisões mais difíceis que tomamos raramente estão entre o bem ou o mal, ou entre as opções atraentes ou repulsivas. Geralmente, as escolhas mais difíceis são entre o bem e o bem. Nesse episódio das Escrituras, cavalos, mulas e carruagens poderiam ter sido opções igualmente eficazes para os missionários viajarem. De modo semelhante, também podemos identificar em vários momentos de nossa vida mais de uma oportunidade ou opção aceitável que podemos escolher para seguir. Devemos lembrar esse padrão das Escrituras ao tomar essas decisões importantes. Se colocarmos as coisas essenciais em primeiro lugar na vida, tais como ser um discípulo dedicado, honrar os convênios e guardar os mandamentos, então seremos abençoados com inspiração e firme discernimento ao trilhar o caminho que nos levará de volta ao nosso lar celestial. Se pusermos as coisas essenciais em primeiro lugar, não nos enganaremos. Os temas são qualidades ou ideias abrangentes, recorrentes e unificadoras, como fios essenciais, entrelaçados por todo o texto. Geralmente, os temas das Escrituras são mais amplos e abrangentes que os padrões e as correlações. Na verdade, os temas fornecem a base e o contexto para se compreender as correlações e padrões.
nações. O processo de buscar e identificar temas nas Escrituras conduz-nos às doutrinas e princípios fundamentais da salvação, verdades eternas que convidam o testemunho confirmador do Espírito Santo. Essa abordagem para se obter água viva do reservatório das Escrituras é o mais exigente e rigoroso. Também é o que proporciona maior edificação e renovação espiritual. E as Escrituras estão repletas de temas vigorosos. Por exemplo, o livro de Mórmon surgiu nessa dispensação para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. O tema central e recorrente do livro de Mórmon é o convite a todos para vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Os ensinamentos, demonstrações, advertências e episódios desse extraordinário livro de Escrituras concentram-se todas em Jesus Cristo como Redentor e nosso Salvador e prestam testemunho dele. Deixe-me dar-lhes alguns outros exemplos de temas importantes usados nas Escrituras do livro de Mórmon. Se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, Ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meio pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Prosseguir com firmeza em Cristo. Os homens existem para que tenham alegria. Com o poder do Senhor podes realizar todas as coisas. Iniquidade nunca foi felicidade. Se vocês prometerem não rir, vou contar-lhes uma maneira simples que usei para procurar temas nas Escrituras. Não estou recomendando que usem essa mesma abordagem. Cada pessoa usa um método diferente com igual eficácia. Estou simplesmente descrevendo um processo que funcionou bem para mim. Em preparação para um recente encargo de fazer um discurso, fui inspirado a falar sobre o Espírito e os propósitos da coligação. Eu estivera estudando e ponderando o recente discurso da conferência do Elder Russell M. Nelson sobre o princípio da coligação, e o tópico se adequava perfeitamente à natureza e ocasião do meu discurso. Reconheci que tinha muito a aprender nas Escrituras. Por isso, identifiquei e copiei todas as Escrituras das obras padrões que incluíam de alguma forma a palavra coligar. Em seguida, li cada Escritura procurando correlações, padrões e temas. É importante observar que não comecei minha leitura tendo em mente um conjunto pré-concebido de coisas que estava procurando. Orei pedindo a ajuda do Espírito Santo e simplesmente comecei a ler. Ao analisar as Escrituras que falavam da coligação, assinalei versículos que tinham frases ou ênfases semelhantes, usando lápis coloridos. Quando terminei de ler todas as Escrituras, alguns versículos estavam assinados em vermelho, outros em verdes e alguns com outras cores. Agora vem a parte que talvez os faça rir. Em seguida, usei uma tesoura para recortar as Escrituras que tinha copiada e as separei por cores. O processo resultou numa grande pilha de Escrituras assinaladas em vermelho, uma grande pilha de Escrituras assinaladas em verde e assim por diante. Depois separei as Escrituras de cada pilha grande em pilhas menores. Como um aluno da primeira série, gostei muito de ficar recortando com a tesoura e fazendo pilhas das Escrituras. Os resultados desse processo me ensinaram muito sobre o princípio de coligação. Aprendi, por exemplo, ao examinar minhas grandes pilhas que as Escrituras que descreviam pelo menos 3 aspectos-chave da coligação: os propósitos da coligação, os tipos e locais de coligação e as bênçãos da coligação. Observei que alguns dos propósitos básicos da coligação são adorar, receber conselho e instrução, edificar a igreja e prover defesa e proteção. Ao estudar a respeito dos tipos e locais de coligação, descobri que somos coligados em famílias eternas, na igreja restaurada, nas estacas de Sião, nos templos sagrados e em 2 grandes centros, na Velha Jerusalém e na cidade de Sião ou Nova Jerusalém. Senti-me grato por aprender
que a edificação, a preservação e o fortalecimento são algumas das bênçãos da coligação. Por meio desse processo, adquiri um apreço ainda maior pelo espírito da coligação como parte integral da restauração de todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Não tomarei o tempo agora para relatar as outras coisas que aprendi a respeito da coligação. Meu propósito foi ilustrar brevemente um modo de procurar temas nas Escrituras. Irmãos e irmãs, as bênçãos de conhecimento, compreensão, revelação e êxtase espiritual que podemos receber ao ler, estudar e examinar as Escrituras são maravilhosas. Banquetear-nos com a palavra de Cristo é edificante, emocionante e muito agradável. A palavra é boa, pois começa a dilatar-me a alma, sim, começa a iluminar-me o entendimento, sim, começa a ser-me deliciosa. Eis que elas estão escritas, e vós as tendes perante vós, e serão em vocês uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Em minha leitura, estudo e análise pessoais das Escrituras ao longo dos anos, concentrei-me muitas vezes na doutrina da expiação de Jesus Cristo. Nenhum evento, conhecimento ou influência me afetou mais durante meus 54 anos de vida mortal do que ler repetidas vezes, estudar profundamente e procurar correlações, padrões e temas relacionados à doutrina da expiação. Essa doutrina central de salvação foi gradualmente se destilando em minha alma, como o orvalho do céu, influenciando meus pensamentos, palavras e ações, e se tornando, para mim, literalmente, uma fonte de água viva. A importância de ler, estudar e examinar as Escrituras está salientada em vários elementos da visão que Leí teve da árvore da vida. O patriarca Leí viu vários grupos de pessoas se esforçando para seguir pelo caminho estreito e apertado até alcançar a árvore e seu fruto. Os membros de cada grupo haviam entrado no caminho pelo portão do arrependimento e batismo pela água, e tinham recebido o dom do Espírito Santo. A árvore da vida é o ponto central do sonho e foi identificado em 1 Nefe 11 como uma representação de Jesus Cristo. O fruto da árvore é um símbolo das bênçãos da expiação do Salvador. É interessante notar que o tema principal do livro de Mórmon, convidar a todos a vir a Cristo, é o ponto central da visão de Leí. É de especial interesse a barra de ferro que conduzia até a árvore. A barra de ferro é a palavra de Deus. Em 1 Nefe 8, versículos 21 a 23, lemos sobre um grupo de pessoas que se esforçaram e começaram a trilhar o caminho que levava à árvore da vida. Contudo, quando encontraram a névoa da escuridão, que representava as tentações do diabo, eles se desorientaram, vagaram, sem rumo e se perderam. É importante notar que não se menciona a barra de ferro nesses versículos. Aqueles que ignoram a palavra de Deus ou a tratam com leviandade não têm acesso à bússola divina que aponta o caminho para o Salvador. Lembre-se de que aquele grupo encontrou o caminho e se esforçou para trilhá-lo, mostrando ter certo grau de fé em Cristo e convicção espiritual, mas foram tirados do rumo pelas tentações do diabo e se perderam. Nos versículos 24 a 28, lemos sobre um segundo grupo de pessoas que entrou pelo caminho estreito e apertado que conduz à árvore da vida. Esse grupo se esforçou para atravessar a névoa de escuridão, segurando a barra de ferro até chegar à árvore e comer do fruto. Contudo, esse segundo grupo de pessoas foi ridicularizado pelos que estavam no grande e espaçoso edifício. E então ficaram envergonhados, seguiram por caminhos proibidos e se perderam. Observem que está escrito que o grupo
segurou a barra de ferro. É significativo notar que o segundo grupo se esforçou com fé e dedicação. Também tiveram a bênção adicional da barra de ferro e seguraram nela. Contudo, quando tiveram de enfrentar a perseguição e a adversidade, afastaram-se por caminhos proibidos e se perderam. Mesmo com fé, dedicação e a palavra de Deus, aquele grupo se perdeu. Talvez por terem lido, estudado ou examinado as Escrituras apenas periodicamente. Segurar na barra de ferro me faz pensar em ímpetos ocasionais de estudo, ou de estudo inconstante e superficial, em vez de uma imersão contínua na palavra de Deus. No versículo 30, lemos sobre um terceiro grupo de pessoas que se esforçaram para avançar, continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram, se prostraram e comeram do fruto da árvore. A expressão-chave desse versículo é continuamente agarrados à barra de ferro. O terceiro grupo também se esforçou para avançar com fé e dedicação. No entanto, não há indicação que tenham se afastado, seguido por caminhos proibidos e se perdido. Talvez esse terceiro grupo tenham lido, estudado, examinado constantemente as palavras de Cristo. Talvez tenha sido o fluxo constante de água viva que salvou aquele grupo da morte. Esse é o grupo do qual devemos procurar fazer parte. O que significa a barra de ferro que nosso pai viu, que levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus, e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os ardentes dardos do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Queridos irmãos e irmãs, qual é, portanto, a diferença entre segurar na barra de ferro e agarrar-se a ela? Acho que agarrar à barra de ferro tem a ver com o uso fervoroso e constante de todas as três maneiras de se obter a água viva que discutimos hoje. E aconteceu que viu que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de águas vivas, ou seja, à árvore da vida. Cada uma dessas abordagens, ler do começo ao fim, estudar por tópicos e procurar correlações, padrões e temas, é edificante, instrutiva e proporciona uma porção periódica da água viva do Salvador. Creio, porém, que o uso regular de todos os três métodos produz um fluxo mais constante de água viva, sendo esse o significado de agarrar-se à barra de ferro. Por meio das atividades normais de cada dia, todos perdemos um volume considerável da água que compõe grande parte do nosso corpo físico. A sede é uma exigência das células do corpo por água, e a água de nosso corpo precisa ser reposta todos os dias. Francamente, não faz sentido encher-nos ocasionalmente de água em certos dias, com longos períodos de desidratação entre eles. O mesmo acontece espiritualmente. A sede espiritual é a necessidade da água viva. Receber um fluxo constante de água viva é algo muito superior a beber um gole esporadicamente. Será que estamos estudando, lendo e examinando as Escrituras diariamente de um modo que nos permita agarrar-nos à barra de ferro? Ou será que estamos apenas segurando nela? Será que estamos nos esforçando para alcançar a fonte de águas vivas, apoiando-nos na palavra de Deus? Essas são perguntas importantes para cada um de nós ponderar fervorosamente. Ao concluir hoje, cantaremos juntos o hino A Barra de Ferro. Sem dúvida, esse hino dos justos será uma fervorosa e pungente oração. Que tenhamos ouvidos para ouvir as lições que esse hino ensina. Presto o testemunho de Jesus Cristo e do poder de Sua palavra. Ele é o Filho do Pai eterno e sei que Ele vive. Testifico que se nos agarrarmos à barra de ferro,
seremos conduzidos à sua água viva. Como servo, invoco essas bênçãos sobre vocês. Que seu desejo e capacidade de agarrar-se à barra de ferro sejam aumentados. Que sua fé no Salvador cresça e substitua seus temores. E que, ao beberem profundamente do reservatório das Escrituras, e assim venham a conhecê-lo, lembremos-nos de que, quando o poder da tentação próximo estiver, em nosso caminho a névoa nos envolver, podemos na barra de ferro confiar e o auxílio dos céus implorar, no sagrado nome de Jesus Cristo.